Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Santander e um grande potencial de valorização nas ações do Santander. O Santander, pessoal, poderia se valorizar acima de 100%, isso mesmo que vocês ouviram. Fora que além desse grande potencial de alta, o banco pode pagar um bom dividend yield e aí seria uma opção para quem está buscando tanto valorização e bons pagamentos. Detalhe que o Santander segue derretendo na cotação, está caindo mais de 29% nesses últimos dias, com um grande recuo no Ibovespa e no setor bancário, né, pessoal? Com esse recuo aí da Bolsa, o setor de bancos tem recuado junto, porque acaba sendo um setor bem importante na composição do maior índice de ações aqui do Brasil. E Pablo, o que fez as ações do setor bancário cair? Foi o aumento da expectativa da Selic, tá? A gente tinha uma Selic terminal nesse ano de 12%, o Banco Central colocou uma Selic de 13,25% por conta do aumento do risco fiscal advindos da guerra no Oriente Médio, guerra do Irã e Estados Unidos, aumento do petróleo, aumento do IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, e aí aumentou a inflação, aumentou a Selic e como os grandes bancos se prejudicam com uma Selic mais elevada, porque encarece o custo de captação, fez com que o Santander, que já tem uma carteira fragilizada ligada para a pessoa física, pequenas e médias empresas, fosse impactado. O mercado colocou isso nas ações. Então já fique comigo até o final, que eu vou revelar aqui um segredo no Santander que poderia fazer o banco dobrar de preço e pagar bons proventos com a recuperação dos lucros. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir mais de 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira de ações do canal eu não possuo as ações do Banco Santander. Os únicos bancos que eu possuo na carteira do canal é o Banco do Brasil, representando a maior posição da carteira, e o Banco Itaú, representando a minha segunda maior posição na carteira de ações, tá? Inclusive, com esse derretimento nas ações do setor bancário, o patrimônio da carteira do canal recuou dos 240 mil para 211 mil. Então veja a grande volatilidade que eu tenho na minha carteira, tanto para cima quanto para baixo. Então estou ciente disso. Então os bancos, pessoal, são cíclicos, tá? Saibam disso. Mas para mim o período agora é muito bem, até porque com uma Selic em alta a gente gosta de comprar barato. E olhando para longo prazo, esse patrimônio pode mais do que triplicar. Por isso que eu tenho essa alta exposição no setor bancário, visando valorização e bons pagamentos de proventos com a retomada da queda da taxa Selic. Bom, pessoal, sem mais enrolação, vamos aqui para o que interessa. O Santander, dentre todos os 4 grandes bancos que a gente tem aqui no país, né? Ele acaba sendo menos eficiente, infelizmente, pessoal. O Santander, se a gente colocar em qualidade, top 1 é o Itaú, porque tem um ROI acima de 24%, ele tem qualidade, ele tem ali previsibilidade com a sua carteira de crédito. A carteira de crédito do Itaú é muito voltada para alta renda, tá? Então o banco não tem ali, consequentemente, volatilidade, tem baixa inadimplência. O top 2, que fica de melhor banco aqui no país, é o Banco do Brasil, o BB, né? Por quê? Porque ele tem o melhor índice de eficiência, ele é ligado ao agro? É ligado ao agro. Porém, as outras carteiras de crédito acabam compensando com o crescimento em pessoa física para crédito consignado para o funcionalismo público e também para a PJ. E o banco tem o melhor índice de eficiência aqui do país, de 27% a 28%. O banco gasta menos para gerar mais receita, fora que, consequentemente, ele tem um ROI médio de 15% a 16% ao ano na média. O Itaú fica em 20% a 18% ao ano na média. Então perceba que é uma diferença substancial. Porém, esses dois são os top 2. O top 3 melhor banco aqui do país é o Banco Bradesco. Tem um ROI médio de 12% a 13% ao ano, índice de eficiência
de mais ou menos 45% e, consequentemente, né, acaba sendo superior ao Santander. O Santander é o pior de todos. Por quê? Porque ele tem uma carteira de crédito igual a do Bradesco para pequenas e médias empresas, pessoa física, né, de baixa renda, porém ele acaba tendo o pior índice de eficiência, a pior margem financeira, o pior, né, consequentemente aí, se você coloca custo de crédito dele também é o pior, tudo ele é o pior, ROI também é o pior, tá? Você coloca o ROI ali do Santander no longo prazo, ele acaba sendo o pior de todos, fica na média de 11% ao ano. Ué, Pablo, se tudo ele é péssimo, por que você tá colocando ele aqui? É justamente nesses pessimismos que aparecem as oportunidades. Às vezes, um Santander, sendo menos eficiente, quando muito mal precificado pelo mercado, pode apresentar algo que a gente chama de bituca de charuto, tá? Como assim, Pablo? O Graham gostava muito de ações mais cíclicas, empresas que não eram muito boas, mas também não eram muito ruins, empresas medíocres, que é o caso do Santander. E aí, quando ele fica muito barato, ele pode proporcionar uma rentabilidade bem diferenciada. Bom, olhando aqui para o resultado, de fato, pessoal, o lucro tem sido ruim, aumento da inadimplência, o resultado do Santander, para você ver, tá parecido com o do Banco do Brasil. Isso que o Banco do Brasil tá em crise, hein, por conta do agro. Se o Banco do Brasil não tivesse em crise, ele estaria lucrando seus 7 a 8 bilhões por trimestre. O Santander não, mesmo não estando em uma crise tão grande assim, né, está com uma inadimplência. Você pega aqui, ó, a inadimplência do Santander não está tão alta quanto a do Banco do Brasil, se você comparar. Ele está mais ou menos de 4 a 3,5% de inadimplência. Então, a inadimplência não está a tal ponto de prejudicar o balanço nesse nível, pessoal. Não tá. Isso é por conta de que o Santander mesmo, ele acaba sendo menos eficiente, tá? Você pega aqui no resultado, se não me falha a memória, está em 3,5% a 4% ao ano de inadimplência. A do BB está em 5 a 6, tá? Então, assim, era pro Santander tá dando um resultado um pouquinho melhor. Porém, aí é que tá. Agora com essa queda de lucros, a perspectiva do Santander esse ano, supondo, né, 13,8 bi de lucro por trimestre, é do Santander lucrar ali seus 15,2 bi neste ano. E por consequência, o banco estaria com preço sobre lucro, preço PL, né, sobre o lucro aí, do Santander, estaria na faixa de mais ou menos, se a gente colocar aqui, de... Se você coloca aqui, ó, 100 bi de valor de mercado dividido por um lucro na faixa de 15,2 bilhões, ele estaria por um PL de 6,5, o que é barato, tá? Em comparação à média dele, que é ser cotado por 10 a 11. Somente para o Santander voltar para sua média de PL, as ações do banco já precisariam se valorizar 67% na cotação. Outro indicador que mostra que o Santander está barato é o próprio preço sobre valor patrimonial. Você faz aqui um comparativo, muitos investidores falam, Pablo, qual que eu compro? Nada se trata de recomendação. Mas qual que eu compro, Pablo? A ação ordinária ou a ação preferencial? Olha, pessoal, sendo bem franco, eu prefiro a ordinária, porque está mais descontada. De fato, as preferenciais do Santander, você recebe 10% a mais de dividendos, só que às vezes compensa comprar a ordinária. Por quê? Mesmo que ela receba 10% a menos, o desconto na ação tende a ser maior e você tem um retorno embutido total mais elevado, tanto com a reprecificação de múltiplos e também com os próprios pagamentos de proventos. Hoje o Santander SAMB3 está por um preço sobre valor patrimonial de 0,77. Somente para ele retomar na sua média em mercados mais eufóricos, né? Ele costuma ser precificado parecido com o Bradesco, em 1,5. Se você dividir por agora, hoje o Santander teria um potencial de alta de 100%. Simplesmente poderia dobrar de preço. Então já enxergo que está num patamar barato para quem está olhando para essa perspectiva de retomada da rentabilidade. Como eu falei, né? O ROI médio do Santander no longo prazo tende a ser de 11 a 12% ao ano. Não espere muito mais do que isso. E aí o yield hoje, se você colocar aqui, ó, 1 dividido por 6,4 vezes DPL, e você coloca aqui um payout de 67 por 70%, né? Colocar aqui um payout um pouco maior, que o Santander paga mais num ciclo de alta. Você poderia ter um yield de 10,9% ao ano na sua média. E quanto que o banco cresce a média no seu lucro? Na média, o Santander cresce a uma taxa de 5% ao ano na sua média. Então, sim, olhando por esta lupa, por longuíssimo prazo, pagando barato nas ações do Santander, você poderia conseguir 26,8% ao ano na média, já colocando re-rating, dividendos e reaplicação do mesmo, porque hoje a ação está muito barata. Porém, no curto prazo, como você está mirando recuperação, ele pode ter
uma reprecificação muito rápida. Ele pode dar, de repente, com uma retomada na atividade de crédito bancária aqui do país, com o arrefecimento da taxa Selic, o banco pode dobrar de preço numa lupa de 2 anos, né? E aí você poderia conseguir 41% ao ano somente com alta. Ele poderia dar mais de 60% ao ano. Porém, se você está colocando por longuíssimo prazo, a perspectiva é que o Santander dê uns 25 a 26% ao ano se você paga, detalhe, se você paga muito barato. Eu particularmente gostaria do Santander abaixo dos R$10, tá? Se o banco chegasse nesse preço, para mim já ficaria numa cotação interessante de voltar a ficar de olho, porque aí o banco ficaria extremamente descontado. Imagina Santander abaixo de R$10, a gente estaria tratando aí, num valor patrimonial, vamos colocar 11, tá? Dificilmente ele chega a 10. Mas a gente estaria tratando num valor patrimonial, o VPA, que hoje é de 16,86, de pelo menos aí 0,65, que acaba sendo bem barato. Aí ele poderia sim estar quase que de graça. Inclusive, né, mais barato do que o Banco Bradesco, tendo uma eficiência um pouquinho menor. Então assim, para mim Santander somente abaixo dos 12 a 11 reais. Neste preço, eu já vejo um potencial de upside mais elevado e um dividend yield também bem descontado aqui na empresa, podendo pagar de 10 a 11% ao ano. Por ser um banco muito cíclico, ligado à mesma atividade de crédito do Bradesco, pessoa física baixa renda, né? Pequenas e médias empresas, o banco aí sofre muito com a inadimplência e percebe que o resultado do Santander já está de lado há anos, tá? Justamente porque ele não consegue crescer nessa parte de baixa renda, o banco fica fragilizado. Em comparação ao Bradesco, ele acaba perdendo espaço, por isso que eu exijo um preço menor. Pessoal, quanto menor a qualidade da empresa, mais barato você vai ter que pagar. Você não vai poder pagar caro. Você não vai poder pagar que nem as ações do Itaú, que é o melhor banco aqui do país. Você vai ter que pagar barato, porque se você não pagar barato, você vai perder dinheiro, tá? E quando eu falo perder dinheiro, não é de você perder com desvalorização. Simplesmente você vai ter um investimento que não vai te remunerar como você queria, você vai perder para a inflação. Agora, para quem compra Santander nas baixas, quem comprou em 2016 ganhou dinheiro, quem comprou em 2020 ganhou dinheiro. Então, assim, depende do preço que você paga. Só que, pessoal, posso ser aqui verdadeiro para vocês? De fato, o banco pode subir, pode pagar bons proventos, mas mesmo assim eu fico de longe. Eu prefiro os bancões melhores que temos aqui, que é o Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, tá? O Santander eu vou deixar por último, é só se o Banco do Brasil ficasse muito caro, coisa que não tá atualmente, o Itaú ficasse caro, o Bradesco ficasse caro, para ir por último dos últimos, eu iria orar com carinho para o Banco Santander. Se ele ficasse bem barato, largado pelo mercado, mal precificado, eu poderia muito bem se aproveitar e colocar o banco aqui na carteira. Tudo depende de preço e perspectivas. Hoje o Santander tá barato? Está. Só que para que eu vou querer comprar um Santander cotado por 6 vezes de PL, sendo que eu tenho um Bradesco, mais ou menos por um PL parecido e um preço sobre valor patrimonial maior? Para que eu vou querer comprar um Bradesco, sendo que eu tenho um Banco do Brasil com uma qualidade melhor do que os dois, tá? E ainda tá com PVP de 0,58, perspectiva de recuperação no lucro no longo prazo. E para quê? Eu começo a me perguntar para que eu vou querer comprar, sendo que eu tenho outros bancos superiores ao Santander cotado por múltiplos parecidos, a não ser que o Santander ficasse de fato uma anomalia de mercado, né? Outros bancos já bem precificados e ele ficasse bem descontado. Mas sim, se você tem Santander na carteira, olha, sendo bem franco, está barato. Tem potencial de dobrar com a retomada da queda na taxa Selic e potencial também de bons pagamentos de proventos. Para mim não compensa montar a posição, porque eu já estou focado no Itaú e no Banco do Brasil. Então essa daqui é a minha visão com o Banco Santander, tá? Que acaba sendo um intruso aqui no Brasil, né, pessoal? Porque ele atua por uma subsidiária. Ele não é muito forte aqui no Brasil porque ele é um banco espanhol. Então, na verdade, ele atua como subsidiária. Os bancos mais fortes que temos aqui é o Banco do Brasil, o Itaú e o Bradesco, tá? Bom, pessoal, e para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa, que ela é uma planilha totalmente vitalícia, tem mais de 100 ações que vocês podem analisar em tempo real, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes players do mercado e ainda você pode aí, é totalmente automatizada, vai atualizar a qualquer momento e a qualquer instante. Nossa, Pablo, que maravilha! E onde que está o link desta belezura? Estará
na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na bio do canal. Basta você clicar na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco Santander e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, não tenho o Santander na carteira, sigo de olho se caísse para abaixo de R$11. Porém, para mim não compensa, porque já tem Banco do Brasil, Bradesco e Itaú cotado por múltiplos parecidos com o do Santander e com uma qualidade bem superior. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!